Olá, meu nome é Bruna Maia, faço parte do time de conteúdo e você está acompanhando a Observe 2020, Conferência Brasileira de Pesquisa de Experiência. A seguir, exibiremos a palestra de Carolina Totti, o ex-lead na Vivo, mãe, negra e, segundo ela, contra tudo que se limita ao convencional. A Carol é de São Paulo e vai falar sobre um tema muito importante: o papel do pesquisador nas novas dinâmicas de poder. Ela vai nos ajudar a pensar, sem respostas definitivas, mas com muitas provocações, como que a gente bota a mão na massa e, através do X, ajuda a corrigir algumas rotas e sistemas de opressão. Curtiu? Após a palestra, nós teremos uma sessão ao vivo de perguntas com a presença dela, é claro, e um momento de debate entre os participantes. Com vocês, Carolina Totti. Eu queria começar um pouco falando sobre como eu vim parar até aqui. Muita gente me conhece como designer e não necessariamente como pesquisadora. Mas boa parte do meu trabalho e do que as pessoas me conhecem por envolve as duas partes. Também ir até o usuário, entender as necessidades dele e criar produtos do zero, tanto quanto criar as interfaces que eles interagem. E desde que eu era bem pequena, baby UX, uns 10, 12 anos atrás, as pessoas e os meus chefes e os meus mentores sempre me ensinaram que design é uma intenção por trás de um resultado. Só que depois de todo esse tempo e depois de todos esses projetos que eu me envolvi, seja de ONG, seja de banco, carro, beleza, a gente entende que nem sempre são as nossas intenções que prevalecem. E o impacto não intencional tem muito a ver com isso. Quando eu comecei a dar essa palestra, ou variáveis dessa palestra, o mundo não era tão diferente. Talvez a gente tivesse um iPhone 6, não um iPhone 10 e suas variantes. Mas a gente já começava a ver alguns indícios de problemas gerados por tecnologia, e não só por causa da exclusão digital, ou seja, não era só porque as pessoas não tinham acesso à internet ou acesso a devices que pudessem trazer benefícios para a vida das pessoas, mas também pelos algoritmos e pelos problemas sociais que o código ou as regras que estão por trás desses serviços geram. Agora no Covid a gente teve uma questão bem séria, que a gente começou a usar essas arminhas, né? Esses arminhas ou esses termômetros que parecem arminhas. E durante a pandemia, a IBM identificou e o Google também identificou que, de alguma forma, o software deles começou a ser enviesado. Então, quando uma pessoa branca, parda ou amarela usava essa arminha dentro de uma interface de reconhecimento de imagem, ela era identificada de um jeito. Se uma pessoa colocasse uma imagem de uma pessoa negra usando esse termômetro dentro desse reconhecimento de imagem, ele transformava ou dava indícios que essa imagem era uma arma. Mas tem outras coisas que a gente se envolve como designer e como pesquisador que a gente sabe que trazem malefícios para o nosso usuário. Esse projeto é um projeto de um fotógrafo chamado Rankin, britânico. Ele pediu e fotografou crianças e adolescentes de 13 a 19 anos. E depois que elas foram fotografadas sem maquiagem nenhuma, ele pediu para que elas retocassem toda a foto até chegasse no ponto que elas se sentissem confortáveis em distribuir em redes sociais. Redes sociais são um produto direto da atuação de designers e pesquisadores. Desde que eu comecei, a gente criou mais dependências, a gente impediu mais interações sociais. Lembra no comecinho, quando a gente falava que as pessoas mexendo no celular, na mesa do bar incomodavam? A gente comprometeu relações humanas. Quantos casamentos ou relações não acabaram ou começaram por causa das coisas, dos aplicativos que a gente começou a desenvolver? A gente propagou informações enganosas, a gente ameaçou a democracia, a gente está aí para ver inquéritos de fake news e várias outras consequências de atos que tiveram designers ligados diretamente no core desses produtos e serviços. E tudo isso promoveu visão de mundo paralela, como esse do self-harm, que prejudica o bem-estar mental das pessoas, prejudica a qualidade de sono, prejudica muita coisa. Exemplo para isso não falta, eu trouxe 2, mas se vocês pegarem esse livro chamado Tragic Design, o Ruined by Design, ou Privacidade Hackeada, que conta um pouco da história do Cambridge Analytica,
vocês vão ver inúmeros problemas criados por tecnologias que nós estamos envolvidos. E no Brasil, PREC dos apps e várias outras situações, agora no Covid, como por exemplo saque de auxílio emergencial, FGTS, tem causado algum desconforto ou algum problema à população, e são produtos diretamente ligados à nossa atuação. Eu mesmo trabalho numa empresa de telefonia. Se uma pessoa ela termina os créditos de celular dela ou ela fica sem internet, ela pode estar correndo risco de vida dentro de um transporte alugado ou de um transporte público, dependendo de quem ela for. Uma pessoa trans, por exemplo, se ela fica sem poder se comunicar com o mundo, qual que pode ser a consequência e o impacto disso na vida dela? Então tem muita coisa a se pensar, e isso me incomoda desde sempre e me incomoda todos os dias. E é um pouco por causa disso que eu quero ser pesquisadora e designer, é um pouco por causa disso que eu me envolvo nos assuntos e nas pautas que eu me envolvo todos os dias, tá? Só que muito das reações que eu vejo dos meus colegas e até mesmo eu, é tipo assim, nossa, mas você tá exagerando, ou tipo, nossa, foi sem querer, minha intenção era ajudar essa pessoa, né? Então, quando a gente prejudica, a gente nunca quer, nenhum designer acorda, nenhum PM acorda falando tipo, porra, coloquei uma arma na mão de alguém e prejudiquei ela no final do dia. Só que isso também significa uma falsa empatia nos nossos processos, desrespeito, irresponsabilidade e falta de conduta ética. Porque a hora que a meta não está batida, ninguém vai voltar para trás e ficar se perguntando se a feature nova, ou aquela nova funcionalidade, ou aquele novo campo, ou aquela nova coisa no projeto, ela é ética. Então, muito do que a gente faz, ele acaba tendo um ritmo que é ditado pelas nossas metas e não necessariamente pelo bem que a gente quer colocar no mundo, apesar de que a gente sempre é cobrado pelas melhores experiências, entender o que o nosso usuário quer, mas nem sempre a gente tem esse espaço para fazer essas coisas acontecerem. E depois de muito tempo sofrendo, até tendo burnout, tendo alguns problemas pessoais, eu me vi trabalhando dentro do sistema e recebendo, às vezes, até muitas críticas dos meus gestores, dos meus colegas, falando assim, vai ser melhor para você quando você aceitar que o sistema é assim e que você talvez não consiga mudar. Sendo muito honesta, isso sempre causou muita dor para mim. Seja de alguma forma eu ver colegas sofrendo com injustiças, opressões, ou mesmo vendo os meus produtos e serviços causando um impacto na vida das pessoas. E eu queria de alguma forma mudar isso. Então eu comecei a me perguntar, por mais que não me dessem dinheiro, por mais que não me dessem verba, e por mais que eu estivesse dentro do sistema, se todo o sistema faz muito bem aquilo que ele é projetado para fazer, existe alguma coisa que eu possa fazer de dentro dele que pode causar um impacto positivo em meio a tanto viés, em meio a tanta história triste que a gente vê produtos e serviços digitais causando no mundo. Eu aprendi que quando a gente fala de impactos muito grandes, por exemplo, eu prejudiquei a entrega de comida, ou tipo, a entrega de delivery de 100 mil pessoas num dia, ou quando eu falo que 5 mil pessoas não tiveram acesso ao auxílio emergencial, ou quando eu falo que 10% da população brasileira não conseguiu acessar tal aplicativo, esses números muito grandes são muito difíceis das pessoas assimilarem. Então, eu comecei a usar metáforas muito pequenas para trabalhar com os meus times e com as pessoas à minha volta. E a minha favorita, que eu aprendi num site que falava sobre aliados de minorias, o caralho, você tá pisando no meu pé. Quando isso acontece, quando uma pessoa na rua, ou dentro do trabalho, ou em qualquer situação fala caralho, você tá pisando no meu pé, a maior parte das pessoas já sabe o que é certo fazer, que é centrar no usuário, né, ou no usuário, ou na pessoa que teve o pé pisado, olhar para ela, ouvir a dor dela e pedir desculpas. Parar de pisar no pé naquele exato momento
E, se possível, parar o padrão e parar de pisar no pé dela para o resto da vida. Ou se pisar, pisar com menos frequência. Quando a gente tem interação 1 para 1, é muito mais fácil a gente entender o que é certo fazer. Só que em grandes instâncias, a gente ainda faz o que eu vou colocar na tela. Algumas delas são autocentrando conversas, então não posso acreditar que você achou que eu sou uma pessoa que pisa em pés. Negar o outro, falando que coisas como não importa quando as pessoas pisam no meu pé. Mudando o discurso. Algumas pessoas nem têm pés, porque a gente não está falando sobre elas, né? Tirando foco, falando todos os pés importam, a gente policia tom. Eu moveria o meu pé se você pedisse educadamente. A gente nega a solução para essas pessoas, falando, cara, pisar no pé é coisa da vida. Você deveria se acostumar com isso. Você vai ser mais feliz se você se acostumar com isso. A gente culpa a vítima. Você não deveria estar andando em volta das pessoas descalço, com o pé de fora, enquanto todo mundo está andando de botas e se eximindo. Achei que você queria minha ajuda, mas acho que não, vou embora para casa. Isso a gente vê todos os dias, em qualquer instância da vida, e principalmente nos projetos onde a gente trabalha, em empresas que têm o propósito de mudar o mundo. Então, depois de mais de 10 anos tentando não pisar no pé dos outros, eu tentei levar essa metáfora do pé para as minhas próprias ações como designer e como pesquisadora. E para mim, a coisa mais importante e que funciona e que eu aconselho que você faça também é se posicione mesmo se você tiver com medo. Assuma a luta de quem tem um pé pisado como se fosse sua. Transfira os benefícios de estar usando uma bota para aqueles que não estão usando uma bota e amplifique outras vozes antes da sua. Essa frase ainda me causa um pouco de nervoso de falar, porque eu sei que eu sou uma designer parda em São Paulo, com uma condição de vida muito diferente de muitas pessoas, mas a gente precisa se posicionar todos os dias com relação às injustiças e ao fato de que qualquer mudança nas nossas práticas pode querer dizer que a gente está transformando os nossos produtos e serviços em armas. Então, aquele site todo bonitinho que você desenhou, ele pode estar se transformando numa arma no empregador daquela pessoa. Aquela entrevista que você fez com o usuário, foi na casa dele, ouviu todos os problemas e foi recebido da melhor forma possível, pode estar se transformando numa arma contra essa pessoa no decorrer dos projetos. Então, o medo, ele é bom, mas eu sei que também ele é paralisante. E eu já vi muitos colegas meus sendo paralisados por esse medo no decorrer da carreira. E se eu pudesse deixar alguma dica para vocês, não se paralisem. Mas tem algumas coisas que eu posso deixar para vocês de forma mais prática, que foram coisas que eu aprendi nesses 10 anos e que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Para diminuir um pouco essa carga de injustiças e essa carga de vieses que a gente traz no dia a dia. A primeira delas é você começar por você e pelo seu time. E é sempre se autoconhecer. Então, se você tiver ciente de quem você é, da bagagem emocional que você está trazendo para a mesa e os seus colegas também sendo justos e honestos com relação a isso, menor o risco de reproduzir as opressões que eu falei lá em cima, menor o risco de transformar o seu objetivo de negócio numa arma contra a sociedade. Antes de qualquer coisa, antes de tentar propor um processo de design ou um processo de pesquisa ético e escalável, senta na sua mesa e se pergunta: quem é você de verdade? Quais são as características sobre o que você se importa de verdade e o que te silencia ou o que te oprime no dia a dia? Porque são essas as coisas que acontecem com você e que te fazem e que te moldam ser quem você é, que você traz para a mesa e naquelas situações onde a gente tem frases como nossos usuários preferem tal coisa, ou a gente conversou com os nossos usuários,
você acaba refletindo uma característica sua, uma coisa que só você se importa, ou tentando lutar por uma coisa que você se oprime. E isso às vezes não é legal para o projeto. Então, quanto mais você tem consciência e tem um aprendizado de autoconhecimento, mais você está preparado para conseguir lutar por ambientes mais equitários, equivalentes para todas as vozes que estão ali dentro daquele projeto. Mais você está preparado para exercer o papel de pesquisador imparcial. Existem muitas coisas na essência de quem eu sou que interferiam nos projetos e interferiam na minha visão de mundo e às vezes faziam mal para as minhas equipes de projeto, ou eu era muito incisiva. Porque, por exemplo, eu sou mãe, eu sou parda, eu vim da região sul do país. Essa carga e essa relação com tecnologia e essa relação com a minha identidade, ela é muito diferente do que as pessoas aqui de São Paulo. As pessoas de São Paulo me veem de uma forma muito diferente do que eu nasci. Então, tipo, me conhecer me fez toda a diferença para eu conseguir lutar e expor coisas que me deixavam muito nervosas de uma forma muito mais clara. A mesma coisa as coisas que me oprimem. Eu saber que eu sou uma mulher e que em ambientes corporativos eu vou ser silenciada, então eu vou falar mais alto e talvez mais grosso, e talvez em alguns ambientes as pessoas vão me achar reativa. Isso me fez entender que eu, às vezes, poderia diminuir o tom e ser mais assertiva nas lutas que eu gostaria de lutar em prol dos meus usuários e não transferir as minhas dores para tudo que eu me envolvesse, tá? Então é um exercício muito bacana de fazer e eu gostaria que vocês fizessem. A segunda coisa é que em ambientes de alta performance e ambientes de startup e ambientes de grandes empresas da qual eu venho, os ambientes não são psicologicamente seguros. A gente está sempre numa corrida para mostrar resultado, para estar bem numa avaliação. E por mais que a gente tenha programas de diversidade e inclusão nesses lugares, você ter visões diferentes só vai funcionar, e eu falo isso com dor no coração, se elas forem ouvidas, tá? A totalidade dos lugares não está preparada para ouvir esses talentos e essas pessoas que estão chegando, diversas. Eu, como uma mulher parda e mãe, a maior parte das empresas onde eu passei, as pessoas não estavam preparadas para ouvir o que eu tinha para falar, tá? Então, o que eu aprendi como pesquisadora e como designer é que seria o meu papel também criar espaços psicologicamente seguros para que essas pessoas conseguissem trabalhar e desempenhar da melhor forma. Tá, mas Carol, o que psicologicamente seguro quer dizer? Lugares e situações onde as pessoas são responsáveis por grandes pedaços ou estrategicamente sobre grandes coisas dentro da organização, e elas são bem-vindas a criticar, a reclamar, a poder sugerir algum novo processo, algum novo método, e isso nem sempre acontece, e a gente sabe que não acontece. A gente sabe que existe uma polícia do perfeito dentro da nossa profissão, uma polícia de método. Então, sempre que você puder, depois que você se conhecer, depois que você tiver uma segurança emocional para lidar com o outro, abra esses momentos de aprendizado. Porque você se coloca, que nem na matriz que eu estou mostrando aqui na tela agora, você se coloca numa questão muito mais aberta para aprender e para trocar com os outros, em vez de ansiedade, apatia e conforto. E a gente percebe que no nosso dia a dia de trabalho a gente interage com várias pessoas em todos esses quadrantes, tá? Então essa é a segunda coisa que eu tenho para dizer para vocês, porque é importante entender que nem todos vão chegar na empresa e nem todos os nossos usuários vão ter as mesmas condições de partida. E é o nosso dever como pesquisadores e é o nosso dever como designers reconhecer e corrigir com conhecimento, informação, as possíveis assimetrias que vão acontecer. E vão acontecer pra caralho em todo projeto e empresa. A gente tá ali falando com as pessoas, indo na casa delas, entrando na casa delas. Então é a nossa responsabilidade fazer
com que essas assimetrias sejam corrigidas. E se vocês sabem o que eu estou falando, vocês sabem que eu estou falando de equidade. A gente tem a obrigação, eu acho que eu tenho a obrigação, e eu estou compartilhando isso com vocês, e eu estou fazendo esse apelo para que vocês também tenham isso como obrigação, como pesquisadores e designers do futuro. Responsabilizem pela equidade, se responsabilizem para que todas as vozes sejam ouvidas, tá? Você saiu do seu time, você já fez tudo que você consegue com relação ao seu time e a você. Vocês já são um time de produto ou um time de design que tem uma prática coesa. Vocês vão lá, ouvem os usuários de tempos em tempos. O que vocês podem fazer para ajudar que a sua empresa seja mais equitária e mais responsável, tá? Eu vou dar um exemplo não tão hipotético assim, mas eu não vou citar a empresa. É importante que a gente entenda que tudo que a gente está sofrendo hoje, tudo que a gente viu com a questão do break dos apps, é uma questão sistêmica. E é uma questão sistêmica porque a gente vive num país que ele foi colonizado. Então, pessoas vieram aqui, entraram no nosso país e a partir de uma ótica centrada em um outro continente, a gente começou a entender que pessoas são superiores ou inferiores, independente da raça. O sistema de trabalho que a gente conhece, ele distribui as mesmas regras. Então, quando eu falo que certas profissões são superiores às outras, eu estou distribuindo essa mesma lógica de colonizador e colonizado. Quando eu falo que existem profissões administrativas e profissões de campo, eu também estou distribuindo essa mesma ótica. Então, durante muito tempo nesse país, houve algum órgão centralizador que regulamenta profissões, também regulamentou essas profissões que estão aí na tela, motoboys, motoristas de táxi, motoristas de qualquer outro veículo que viessem a acontecer até o advento dos apps, tá? Então, o que aconteceu? A partir do momento que essas empresas de tecnologia elas chegam, a empresa X ou qualquer outra empresa, ela através de um sistema de likes que foi redesenhado pela gente, designers e pesquisadores. Ela criou uma nova certificação que passa na tangente de todas as regulamentações, tá? Sem juízo de valor se isso é bom ou ruim. Então, o que quer dizer? Uma pessoa que tem a identidade profissional de motorista de táxi, digamos assim, ela sempre até então ela estaria embaixo de uma cooperativa de táxi, tá? E a relação de poder ficava ali, né? Entre essas duas entidades. Quando eu chego com uma terceira empresa, eu desloco essa relação de poder, eu coloco um terceiro item na jogada, que é o usuário. Então, através de um sistema de like, estrela, avaliação, esse novo sistema que está aqui na tangente, que é uma certificação baseada em confiança, eu desloco o poder e eu falo agora, usuário, você é o gerente dessa pessoa. Porque não vai ter mais a cooperativa fiscalizando, não vai ter mais o Ministério do Trabalho fiscalizando. Vai ter o usuário que pouco está capacitado para dizer se o serviço daquela pessoa é bom ou não, dizendo se o serviço foi bom ou não. E no final das contas, talvez, dependendo do serviço, não é isso que necessariamente importa. E isso tira fiscalização, formalização e identidade profissional. Acho que talvez alguns de vocês consigam fazer um paralelo com relação às revendedoras de cosméticos na década de 90. Eu estudo e eu vendo maquiagem no folhetinho, no caderninho para ajudar a família. Esses aplicativos novos, eles acabaram virando a mesma coisa para os homens, se vocês podem parar para pensar. Só aí eu já fiz uma análise muito sistêmica e também cultural do porque o problema aconteceu da forma que aconteceu. Eu venho de um país que foi colonizado, então tem a tendência de colocar um superior numa relação de troca, já é uma coisa. Eu tenho um país que está passando por uma crise, então as pessoas precisam de trabalho, então elas vão se sujeitar a relações de trabalho que nem sempre vão ser proveitosas para elas.
E eu tenho uma relação de poder onde que a pessoa que está fazendo essa entrega ou essa corrida, ela não sabe necessariamente quais são as regras do trabalho que se impõem sobre ela. Quando eu chego num trabalho novo, o meu chefe vem me falar, ou pelo menos me entregar um contrato, dizer assim, tipo, assina aqui, esse é o seu contrato de trabalho. E essas regras, elas ficam mudando para esses trabalhadores todos os dias. Então, não adianta a gente ir lá atrás, no começo do projeto, fazer essa avaliação uma vez e falar que está tudo ok. A gente precisa identificar fatores como esses de forma sistêmica e sistemática ao longo da vida dos nossos produtos e serviços. Porque as formas de opressão, discriminação, preconceito, marginalização, exploração, elas se manifestam por meio de práticas conscientes ou inconscientes. E elas podem mudar de tempos em tempos. E elas culminam em desvantagens para os outros. A gente quer fazer isso? Não, obviamente que a gente não quer fazer isso. Eu não quero chegar e fazer um aplicativo que é desvantagem para o cara que está me fazendo o maior serviço. Ele vai pegar um Covid enquanto tá acontecendo, sabe? Por estar me servindo como empresa. Óbvio que eu não quero fazer isso. Óbvio que o designer não quis fazer isso. Mas a gente tem que ficar de olho nessas coisas. Daí você me pergunta, Carol, como que eu olho isso de forma sistemática ou sistêmica? Quando eu olho para o meu usuário, acho que uma das coisas mais importantes é entender que as pessoas são complexas e fluidas. Uma coisa que impacta cada um hoje, por exemplo, como eu me comporto, as circunstâncias que eu estou vivendo, elas mudam. E a gente viu isso com o Covid. Ontem a gente estava dentro das nossas empresas, indo no bar e fazendo as coisas todas normais, e de uma hora para outra isso mudou. Então, a persona que a gente monta hoje, ela pode não existir amanhã. E aí o que eu falo é, tente não falar ou assumir verdades universais sobre o seu usuário. Tipo aquela coisa, você senta na mesa e fala assim, nosso usuário prefere que o botão seja azul, ou nosso usuário prefere que a feature seja assado. Esse tipo de coisa complica a relação. Eu trouxe alguns exemplos de entregáveis aqui e de fatores interseccionais que ajudam a gente a entender um pouco mais sobre como isso acontece. Eu vou dar um exemplo meu, sou mãe. A maternidade é uma coisa muito louca quando acontece com a gente, porque a gente tem várias faixas que eu costumo usar de comportamento. Existe o que eu falo que é crise, que é um momento que eu tô desesperada, que eu não sei que porra que tá acontecendo, e um momento que, tipo, eu tô só ali navegando, curtindo meu filho. Então, dependendo de onde eu vim, de onde eu nasci, e da companhia que tem à minha volta, essa fluidez da minha identidade como mãe, ela pode mudar. Eu posso estar mó de boas ali, comprando roupinha de bebê, e no momento seguinte o meu bebê tá com febre de 38 graus, e eu, tipo, virar o diabo na terra, e eu vou no hospital tacar o terror porque meu filho tá doente. E isso sou a mesma pessoa, sou a mesma eu. Eu posso estar aqui com meu bebê no colo e segurando o aplicativo aqui na mão, e isso muda totalmente o meu contexto de uso. E essa sou eu, e tipo, em 24 horas tudo isso mudou, né? Então, se preocupe com a interseccionalidade de gênero, de cultura, de raça. Outra prática que é muito útil nessas circunstâncias de trabalho é orientar menos a persona e mais a jobs to be done, que é aquela metodologia que a gente fala, tipo, que eu coloquei o exemplo na tela, que quando eu falo eu preciso de um iPod para ouvir música, eu estou centralizando no produto. Quando eu falo quando eu saio para correr, eu quero me sentir motivado e setar o meu pace de corrida com alguma música, eu estou centrando no resultado que essa pessoa quer. Então isso é um job to be done. Isso independe da pessoa e isso pode servir a várias personas ao mesmo tempo. Então isso ajuda também a gente descentralizar a conversa de verdades universais sobre algum indivíduo. Não usar foto, usar mindset. Tem várias técnicas aqui de pesquisa que a gente consegue, ou de consolidação de pesquisa, que a gente consegue minimizar esses impactos. Tem uma ferramenta muito útil que se chama User States and Context. Ela está em inglês. Mas eu deixei o link junto com a apresentação, que ela te ajuda a mapear estados de usuário
em diferentes contextos para você garantir que esse usuário consegue ter acesso à sua plataforma e você consegue mapear diferentes estados. Ela é bem útil, eu uso ela sempre em projetos, principalmente quando eu estou chegando mais nessa parte mais prática de atender o usuário na interface, no fluxo final. Numa camada colaborador, time, produto e empresa, né, que tipo, você está transitando com a sua pesquisa, com o seu resultado de pesquisa, por exemplo, muito mais com POs ou com C-level ou com alguma pessoa que esteja no nível mais estratégico, uma coisa que funciona muito para mim, adotar racional de segunda ordem. Pode parecer complexo, mas sabe quando você pinga uma gotinha na água e faz aquelas ondinhas? Aquilo se chama ripple effect. Então, tipo, a primeira onda é o resultado da sua ação, e aí depois as outras ondas são os resultados de segunda, terceira, quarta ordem. Então, tipo, uma vez que eu faço uma ação, o que isso vai acontecer? Para isso, você precisa mapear as variáveis do sistema ou do conjunto de atores que você está trabalhando e com que elas interagem. E se você praticar uma ação que faça uma disrupção nesse sistema, como por exemplo lá do like, da empresa que eu falei lá em cima, da empresa X. Uma vez que eu tiro o poder, né, de instituições legais e coloco o sistema de likes na mão do usuário e toda a questão de gerência do trabalho de uma pessoa na mão do usuário, o que isso acontece numa primeira instância, numa segunda instância e numa terceira instância? Tipo, beleza, eu atingi a minha meta como empresa, o que isso pode causar para a sociedade? O que isso pode causar daqui a 5 meses, 6 meses, 1 ano? Qual que é o impacto? Isso normalmente a gente não faz, mas ajuda bastante a gente entender se a gente está tornando os nossos produtos e serviços uma arma. E aí eu trago também o slide lá de cima. Para parar o padrão, a melhor forma que a gente tem é pensar sistêmico. Olhar de forma prática. O que aconteceu? Qual tendência tem acontecido ao longo do tempo relacionado a esse fato? O que influencia esses padrões? Quais são as relações entre essas partes envolvidas? E quais são as suposições, crenças, valores e que as pessoas carregam sobre esse sistema e o que mantém ele funcionando. Isso eu posso aplicar desde um projeto que eu vou começar do zero, que pode ser o próximo unicórnio, que eu vou fazer uma disrupção num sistema que ainda não foi tocado por tecnologia, quanto a avaliar o impacto, por exemplo, da empresa X lá em cima, ou qualquer outro. Eu posso usar essas ferramentas e esse racional sistêmico individual sistêmico para que isso faça bem para as pessoas, tá? E existe uma ferramenta que eu vou deixar aqui que se chama Digital Product Ethics Canvas. Ela é em inglês também, vou tentar traduzir ela para vocês. Mas ela faz essas perguntas de uma forma que você consegue responder num board parecido com um Business Canvas ou um Lean Canvas. E ela faz algumas perguntas como existe conflito de interesse entre as partes, o que eu vou estar trazendo de bom para a vida do usuário, se eu colocar numa balança, isso é de alguma forma equivalente com os malefícios que eu posso estar causando, porque dando um exemplo, tipo, eu posso estar viciando as pessoas no movimento de baixa, que nem no Instagram. O benefício sobrepõe o malefício que eu vou estar causando. Eu acho que são ferramentas boas para a gente pensar e avaliar. E por último, acho que no nível individual e sistêmico eu trago essa questão, né, de identidade, privilégios, quem eu sou. Então eu já fiz o conhecimento do meu time, eu entendo quais são as microagressões, eu entendo um pouco do viés, como a minha empresa opera, eu sei um pouco de práticas e políticas. Acho que o último conselho que eu trago para vocês, acho que no dia de hoje, é promover cerimônias que ajudem a gente a não fugir de conversas desconfortáveis. Como pesquisador ou como designer, promova cerimônias, treinamentos, facilitações de discussões quinzenalmente, mensalmente, a cada quarter, que promova a conversa sobre limites éticos da ferramenta que vocês estão trabalhando. Porque o único jeito
da gente fazer alguma mudança positiva e de manter isso sustentável ao longo da vida útil desse projeto ou desse produto, é que a gente coloque os mesmos limites éticos ou as mesmas condições na cabeça de todas as pessoas, para que eles tenham a ownership ou eles se sintam donos daquilo de uma forma que todos vocês coletivamente se sintam responsáveis de um código de conduta, mesmo que ele não seja declarado. Então, vocês precisam de tempos em tempos falar sobre coisas. Isso que a gente fez foi certo? Isso que a gente quer fazer é certo? Porque é muito mais fácil o time inteiro se autopoliciar do que centralizar essas decisões num Research Ops, num Design Ops ou em qualquer outra estrutura ética que a sua empresa tenha. Isso pode acontecer, existem muitas empresas que têm legal, que está preparado para isso, mas é muito melhor a gente entender que algumas ações, algumas features ou qualquer outra coisa que a gente queira colocar nos nossos produtos e serviços, elas podem estar tornando os nossos produtos como arma. E eu vou dar um último exemplo, e eu espero que isso faça sentido para vocês e que vocês carreguem para a vida de vocês. Impressora 3D. Ela foi criada e ela tem muitos benefícios para a humanidade. A gente consegue fazer coisas incríveis com impressora 3D. Só que alguém foi lá e criou um modelo 3D de uma arma e hoje é possível fabricar uma arma que mata pessoas com uma impressora 3D caseira que eu consigo comprar no Fast Shop ou em qualquer outra marca. Isso pode ser o projeto de vocês, o produto de vocês. Qualquer feature que você coloque no seu backlog e que vá para frente e que vá para o produto de vocês, ela pode causar uma explosão e um dano imenso para a vida das pessoas. E normalmente a gente só se depara com isso depois que esse problema aconteceu. O que eu estou pedindo para vocês hoje é que toda feature, toda mudança, todo pixel que vocês movam, ou toda entrevista que vocês vão na casa das pessoas, vocês se perguntem antes de colocar qualquer coisa em backlog ou qualquer ideia para viver, se isso vale a pena. Se isso não vai trazer mais malefício do que benefício para as pessoas. Porque ainda a gente não tem um código de conduta. A gente ainda não tem um código de ética como designers e pesquisadores. Mas com tanto impacto negativo, a gente deveria começar a trazer essa mudança para o mundo. Se posicione mesmo se tiver com medo e se for muito difícil. Nada nesse mundo vai comprar você conseguir colocar a sua cabeça no travesseiro à noite. Não faça mal para ninguém e não faça nenhum mal que você não gostaria que fizessem para você. Lembra que é tudo sobre diversidade e inclusão, mas a gente pode ter diversidade sem inclusão e a gente pode ter os dois e ainda assim oprimir as pessoas dentro das nossas empresas e os nossos usuários. Então, lembra que o seu papel como pesquisador, como designer daqui para frente, é manter essas vozes sendo ouvidas. Essas foram as coisas que eu aprendi. Eu espero que faça sentido para vocês. Obrigada e espero perguntas.